desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Que bênção começar esse domingo com essa mensagem tão maravilhosa desse hino, Cuidado Divino. Deus cuidará de ti, Deus tem cuidado de ti, Deus tem cuidado de nós. E é essa verdade que nos traz novamente aqui nesta manhã, manhã de domingo, manhã fria em todo o estado de São Paulo e acredito que também em muitos outros estados do Brasil. É muito bom poder estar aqui com vocês, Deus os abençoe. Quero dar as boas-vindas em nome de Jesus a todos os amigos, irmãos, pessoas tão amadas que estão chegando para juntos buscarmos o Senhor nessa 1h e 15 que estaremos aqui juntos, adorando, buscando ao Senhor em oração e ouvindo a palavra de Deus. Eu quero convidar você para a nossa primeira oração desta manhã. Vamos orar adorando a Deus, esse Deus que tem cuidado de nós. Bendito seja o teu santo nome, ó Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus eterno, Senhor dos senhores e Rei dos reis. O Senhor está acima de tudo e acima de todos. O Senhor, meu Deus amado, é o Deus poderoso que criou, Senhor, o universo e que tem, Senhor, o poder tão extraordinário que conhece cada uma das estrelas e as chama pelos seus nomes. A tua força é incomparável, Senhor. Tu estás acima, ó Deus, de todos os tronos. O teu trono está acima de todos os tronos. Tu reinas absoluto sobre o universo. Não há nada que fuja aos teus olhos, à tua compreensão, ao teu entendimento. Tudo o que acontece nos céus e na terra, Senhor, acontecem pelos teus decretos, ó Pai querido, e pela tua permissão. Porque o Senhor tem o controle absoluto de tudo e de todos em tuas mãos benditas. E tu usas todas as coisas, Senhor meu Deus, para
nos conduzir aos teus propósitos eternos. É por isso, Pai querido, que nós estamos aqui nesta manhã, porque o Senhor nos sustentou e permitiu que estivéssemos vivos, permitiu que acordássemos nessa manhã e pudéssemos respirar aqui, pudéssemos olhar, pudéssemos ver, ó Deus querido, as coisas que o Senhor criou e estarmos aqui nesta manhã juntos, ó Pai, para adorar o Senhor e ouvir a Tua palavra. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Por isso nós te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus querido, eleva os nossos olhos acima das circunstâncias, acima dos problemas, Pai, para que possamos, Senhor meu Deus, sempre e em todas as circunstâncias, render honra e glória ao Teu santo nome. Não nos deixe abalar pelas coisas dos homens, porque as coisas do Senhor continuam intactas, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero ler no Salmo 81, é algo que Deus nos diz, muito importante, queridos, e que serve como uma exortação para nós nesses dias. A palavra do Senhor nos diz assim, lá em Salmos, capítulo 81, versículo de número 8. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha Deus estrangeiro no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Ah, meus amados irmãos, que palavra essa para nós? Palavra do Senhor, se nós ouvíssemos a Deus. Não é o pastor Watterson que está dizendo isso, é a palavra do Senhor. Uma palavra que Deus disse há centenas de anos a Israel. E ela continua tão viva, tão certa, tão atual como naqueles dias. Nós precisamos ouvir o Senhor, precisamos ouvir o nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele continua falando, queridos, mas nós às vezes não lhe damos ouvidos. O mundo segue o seu curso como sempre o seguiu. As nações da terra seguem o seu curso como sempre seguiram. Os poderosos da terra tomam as suas decisões, fazem os seus planos como sempre o fizeram. E Israel, que hoje é representada pela igreja, está no meio de tudo isso. E nós somos o povo de Deus no meio de toda essa realidade. Nós temos uma constituição, a palavra de Deus. Nós temos um rei, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos lhe dar ouvidos. E a promessa do Senhor é que se o ouvirmos e tirarmos do nosso coração deuses estranhos, deuses estrangeiros, ideias contrárias à palavra do Senhor, tudo aquilo que infecta a nossa alma, que nos prejudica, o Senhor vai nos ouvir e Ele promete bênçãos maravilhosas para nós. E não só para nós, porque quando o povo de Deus é abençoado, ele se torna bênção para todas as nações da terra. Queridos e amados irmãos, a promessa de Deus para Abraão, ela continua viva. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Queridos e amados irmãos, Deus é conosco. Se Ele é por nós, quem será contra nós?
mas nós precisamos ouvi-lo urgentemente. Precisamos ouvi-lo. A nossa discussão tem que ser outra. Nós não ficamos alheios aos problemas da vida, aos problemas que se passam no mundo e em nosso próprio país. Mas as nossas discussões têm que ser outras. A nossa agenda é uma agenda diferente, porque somos povo de Deus. E nós estamos aqui para representar a esse Deus, sermos embaixadores do seu reino, sermos aqueles que levam a palavra de Deus a todas as outras nações. Então nós precisamos ter outra postura, nós precisamos ser diferentes, nós precisamos pensar diferente, agir diferente, falar diferente. Nós não estamos aqui para falar dos homens, nós estamos aqui para falar de Cristo aos homens e para falar dos homens a Cristo, apresentando-os em oração e orando e dando o nosso testemunho no meio das nações, no meio daqueles que ainda não conhecem o Senhor. É por isso, meus queridos irmãos, que o nosso ânimo, a fonte do nosso ânimo é o Senhor. Mesmo que passemos pelas aflições do mundo, a nossa fonte de ânimo continua sendo o nosso Deus maravilhoso. Glórias ao Senhor. Minha vida sem Jesus não tem razão de ser, nem de existir. Pois nem mesmo vida, se Jesus já não está comigo. Mas é tão bom saber que Jesus quis viver ao meu lado, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Quando eu te encontrei, eu pude me encontrar. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Adoro tanto te amar, Senhor. É difícil imaginar como alguém pode estar distante de ti, pois vivendo na ilusão de um vazio coração, tão longe, tão longe. Mas é tão bom saber que Jesus quis viver ao meu lado, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Quando eu te encontrei, eu pude me encontrar. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Adoro tanto te amar, Senhor. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Quando eu te encontrei, eu pude me encontrar. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, Jesus. Adoro tanto te amar, Senhor. Aleluia! Que Jesus Cristo esteja no centro da nossa vida, que o seu trono esteja no centro do nosso coração, do nosso lar, da nossa igreja, enfim, que Jesus Cristo seja sempre o centro, Ele esteja em primeiro lugar na nossa vida. Vamos orar mais uma vez, queridos? Bondoso e amado Pai, nós estamos aqui buscando a Tua santa presença, querendo, Senhor meu Deus, ouvir de Ti a voz. Tira agora, Senhor, todas as outras vozes que tentam silenciar a Tua voz, que tentam, Senhor, nos afastar de Ti, meu Deus,
que tentam, Senhor meu Deus, causar confusão à nossa mente. Tira, ó Deus querido, todas estas vozes, que a única voz que fique no nosso coração seja a voz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vem, Senhor Jesus, ó Espírito Santo de Deus, vem glorificar a Cristo e nos ensinar a palavra do Senhor. Pai querido, eu oro por todos os irmãos que estão nos ouvindo, oro, Senhor meu Deus, em especial por aqueles que estão enfermos. Houve um pedido de oração aqui pela vida de Áquila, ó Deus querido, que está fazendo quimioterapia. Eu peço pela vida dessa serva do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia dela, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Pai, também abençoe, Senhor, aqueles que estão internados nos hospitais, abençoe os médicos e os enfermeiros que estão cuidando dos doentes, que a tua boa mão seja sobre a vida de todos, ó Pai querido. Oramos pelo Liberato, temos orado pela vida dele, pela vida da sua esposa, Senhor. Não o conheço, Pai, mas peço que a boa mão do Senhor seja sobre a vida dele, Senhor meu Deus. Enfim, Pai, todos os enfermos, que a tua mão bendita, o seu Antônio, ó Pai, tio da Natália Secato, peço, ó Pai querido, ó Pai, estende as tuas mãos, em nome de Jesus. Ó Pai querido, abençoe assim todo o teu povo, meu Deus, e todo o povo do Brasil e do mundo, em nome de Jesus Cristo, e fala conosco agora, Senhor. Amém, Pai. Amém. Queridos, eu quero convidá-los para meditarmos na palavra do Senhor hoje sobre esse tema, enfrentando o desânimo. Eu quero ler na palavra de Deus para nossa meditação, lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículo de número 5 apenas. Depois eu vou ler outros versículos durante o nosso estudo, tá bom? Mas o texto que eu quero partir desse texto aqui é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, onde diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Vou ler novamente, tá bom? Para ficar bem gravado, para a gente já ir meditando nessas palavras, em cada uma destas palavras ditas aqui pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 13, 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Que Deus abençoe, queridos, a sua bendita e santa palavra. O Dr. Mark Lloyd Jones, grande escritor, já falecido há um bom tempo, foi pastor, médico lá na Inglaterra, pastor na abadia de Westminster durante muitos anos. Ele escreveu em um dos seus livros, ele escreveu isso em 1976. Se me pedissem para arriscar um palpite sobre qual será a doença predominante na igreja hoje, eu sugeriria que é o desânimo. Vou ler novamente o que diz Lloyd Jones em 1976. Abre aspas. Se me pedissem para arriscar um palpite sobre qual será a doença predominante na igreja hoje, eu sugeriria que é o desânimo. O desânimo. Queridos, Davi, o grande rei de Israel, o pastor de ovelhas, ele escreveu no Salmo 42, verso 5, no momento de profundo exame que ele estava fazendo da sua própria alma. Parece que ele está diante do espelho, como não havia espelhos naquela época, talvez ali diante da água cristalina e olhando para si mesmo num riacho de águas cristalinas, perguntando: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? O desânimo
leva ao abatimento. É interessante essa palavra desânimo, porque a palavra alma vem de ânima. Então, o desânimo, ele atinge a alma, diretamente a nossa alma, leva as pessoas a ficarem deprimidas, a alma se sente aflita, abatida, derrubada, sem esperança. E Davi, o que é que ele fez diante desse abatimento da sua alma? Ele questiona a sua própria alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Esse autoexame, meus irmãos, ele é fundamental. É uma das disciplinas mais importantes da vida cristã. Não é à toa, então, que o apóstolo Paulo está nos dizendo: examinem-se a si mesmos. O cristão, ele não vive por viver. A sua vida tem um propósito. A vida cristã tem um propósito estabelecido por Deus. É por isso que nós precisamos examinar constantemente a nossa alma e provarmos a nós mesmos para ver se a nossa fé, ela continua firme no Senhor. Se ela não foi infectada, se a nossa alma não foi infectada pelo vírus do desânimo, para ver se ela não foi infectada por ideias contrárias à palavra do Senhor, que acabam absorvendo os nossos pensamentos, que acabam prejudicando os efeitos da palavra do Senhor dentro de nós, porque essas coisas nos levam a discussões que, em lugar de nos animarem, de nos causarem um bom-estar, elas causam um bem-estar, né? Acabam causando um grande mal-estar dentro de nós e às vezes abalam a nossa fé, porque o nosso foco deixa de estar centrado no ensino da palavra de Jesus Cristo, na vontade de Deus, e acabamos colocando os nossos olhos em outros senhores, em outras ideias que podem ser extremamente prejudiciais para a nossa alma. Então nós precisamos constantemente nos avaliar o estado da nossa alma, pois o estado da nossa alma revela, irmãos, como está a nossa relação com Deus. É uma verdade. Como eu estou agora? Por isso, olha, eu leio novamente. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? O que Paulo está querendo dizer com isso? Se Cristo Jesus está em vocês, o comportamento de vocês, a atitude de vocês e tudo mais deve ser diferente. Quando eu digo vocês, eu estou me incluindo nisso, tá bom? Não quero dizer de vocês só que estão me ouvindo, é de vocês, todos nós que estamos ouvindo aqui a palavra de Deus, né? Eu também estou ouvindo. A palavra de Deus atinge primeiramente a minha própria vida. Então, Paulo está dizendo, olha, examinem-se à luz da fé em Jesus Cristo. E a fé, como que a nossa fé é sustentada de acordo com o que nos ensina a palavra de Deus? A fé vem pela palavra de Deus, não é verdade? Não é isso que aprendemos? A fonte da nossa fé é a Escritura Sagrada. Então, quanto mais eu me alimento desta palavra e quanto mais eu avalio o mundo e as circunstâncias mediante o ensino da palavra, isso daí me ajuda a estabelecer a maneira certa de eu olhar para a vida e para o mundo. Eu não perco o foco, não são as notícias do mundo que determinam o estado da minha alma, mas é o que a palavra de Deus me ensina que me prepara para avaliar o mundo e a minha própria vida. E a partir daí, então, eu ter condições de permanecer, mesmo diante das piores notícias, permanecer firme nos caminhos do Senhor,
permanecer animado. Animado não é ficar dando risadas à toa, pulando, fazendo festa. Infelizmente, para muita gente é isso daí, né? Estar animado é estar rindo à toa, é estar fazendo festa, ganhando e dando presentes, fazer churrasco e coisas dessa natureza. A gente precisa estar animado, vamos estar animado, vamos fazer alguma coisa. Animado é o estado da alma. Como está a sua alma? Você está desanimado ou você está animado? Como está a sua alma em relação à vida, às circunstâncias? A sua alma perdeu a esperança? A sua alma está sem perspectivas? A sua alma está fragilizada a ponto de você não conseguir descansar, a ponto de você não conseguir ter esperança, a ponto de sua fé estar abalada? É essa a questão. Essa é a questão que nós estamos trazendo aqui, a ponto das notícias externas, a ponto das notícias que correm nos jornais, nos telejornais e de tudo mais, terem mais efeito sobre a sua vida do que aquilo que a palavra de Deus lhe diz ou nos diz. Então nós precisamos nos avaliar, queridos, porque se Jesus Cristo habita em nós, se a palavra de Deus ela está agindo poderosamente em nossa vida, então o estado da nossa alma será diferente, a nossa conversa será diferente, porque a boca não fala daquilo que está cheio, o nosso coração, a nossa alma, está cheio dentro de nós. Então, o que a minha boca tem falado? O que tem ocupado os meus pensamentos? Preste atenção como isso é importante para a nossa alma, para o estado da nossa alma. O diabo ele é muito astuto, ele nos ataca com dardos inflamados, diz a palavra do Senhor. E o objetivo do diabo sempre é nos levar ao desânimo, roubar a nossa alegria no Senhor, a nossa esperança no Senhor e na sua palavra. Então, existem algumas causas que podem contribuir para esse desânimo, algumas causas que podem contribuir. A primeira dessas causas pode ser o nosso próprio temperamento. O temperamento pode tornar algumas pessoas a serem mais propensas ao desânimo do que outras. Por quê? Porque cada ser humano tem uma mistura de temperamentos, mas sempre há aquele temperamento que sobressai ao outro. Mas isso não importa, né? Mesmo as pessoas que têm um temperamento mais fleumático ou mais melancólico, elas podem estar animadas. E aqueles que muitas vezes são sanguíneos e coléricos podem estar desanimados. Eu estou usando aqui uma linguagem que o Tim LaHaye, aquele escritor americano, usou para escrever aquele livro Temperamento Transformado pelo Espírito, né? Então ele fala desses 4 temperamentos: fleumático, sanguíneo, colérico e melancólico. Eu não sei qual é o seu temperamento, o temperamento que mais sobressai a sua vida. O fato é que nós precisamos nos conhecer melhor. Precisamos conhecer o nosso próprio temperamento, nosso próprio eu. Não podemos viver adequadamente conosco mesmos se não nos conhecermos. Nós precisamos saber quais são as maiores deficiências do nosso temperamento, da nossa alma, os nossos pontos fracos, e vigiar sobre eles e ver aquilo que mais os afeta. Há pessoas que são muito reativas, elas leem alguma coisa e já reagem, são explosivas e falam o que vem na cabeça, o que vem na boca. Então, ou falam, escrevem, seja lá o que for. Há pessoas que leem ou ouvem uma notícia e elas se escondem. Elas ficam ali num canto, não querem conversar, não quero falar com ninguém porque eu já fiquei mal, aquilo que já afetou profundamente a minha vida. Há pessoas que ouvem uma notícia, que leem uma notícia e elas querem conversar com alguém sobre aquilo, precisam desabafar, precisam falar, enfim. Cada um de nós tem um tipo de reação e nós precisamos nos conhecer, porque estas reações, elas não podem
estar no controle da nossa vida, porque muitas dessas reações podem ser carnais e nós confundirmos essas reações como justiça, como atitudes de justiça. Eu preciso falar, eu preciso mostrar ao mundo. Não, tome muito cuidado. Quando nós olhamos para Jesus, nosso Senhor, nós olhamos e vemos Jesus, ele muito controlado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. Ele não falava o que vinha na cabeça e na boca, não. Ele não tinha reações ali explosivas. Quando mesmo, até mesmo quando ele teve por justa causa, uma causa justa. Jesus jamais fez ou falou qualquer coisa que viesse de alguma maneira prejudicar alguém, jamais. Então, sobre esse ponto, quero tratar desse problema aqui, porque todos nós temos uma tendência carnal, pecaminosa, de ver os problemas dos outros mais do que os nossos próprios problemas. Até mesmo de encontrar solução para os problemas dos outros mais do que para os nossos próprios problemas. Você já viu aquela situação assim de alguém que vê um pai com uma criança pequena e a criança dando aquele show? A criança dando show, se jogando no chão, chorando, gritando, e o pai totalmente perdido, e a gente ali olhando e falando assim: ai, se essa criança ficasse um dia na minha casa, eu dava um jeito nela. E a gente tem essa tendência de olhar para os outros e fazer o quê? E ter solução para os problemas dos outros. Dizer, se eu estivesse no lugar dela. Mas quando os problemas nos atingem, quando diz respeito a nós mesmos, nem sempre nós temos boas soluções para os nossos problemas, não é verdade? Nós ficamos, às vezes, também perdidos, sem saber como reagir. Então, se queremos lidar com o desânimo, nós precisamos nos conhecer. Todo aquele que não se rende ao autoexame, examinem-se a si mesmos, provem-se a si mesmos. Então, todo aquele que não se rende ao autoexame poderá ter uma imagem irreal ou distorcida de si mesmo. E como consequência fará uma leitura errada da própria vida e até dos outros e das circunstâncias ao seu redor. O diabo, meus irmãos, ele é um aliado, ele tem um aliado dentro de nós, que é a nossa velha natureza, aquilo que a Bíblia chama de o velho homem, a natureza adâmica, pecaminosa. E tem um outro externo também, que é o mundo. Então o cristão, ele tem 3 grandes inimigos, que nós todos temos que ter consciência: o diabo, a natureza pecaminosa, carnal, que habita em cada um de nós, e o mundo, não o mundo criação de Deus, mas o mundo que é um sistema de ideias e de valores que estão aí. Então, o diabo, a carne, ou a natureza carnal, e esse sistema do mundo, sistema de ideias e de valores, são mestres em distorcer a verdade, em pegar algo bom e saudável e usar muitas vezes até algo que é bom e saudável contra nós, para nos aprisionar e nos oprimir. Tem sido assim durante toda a existência humana. Isso não é hoje. Não pense que, olha, está acontecendo isso hoje. Isso sempre aconteceu, sempre aconteceu. O exemplo maior é a própria Eva, quando foi tentada ali no Éden. Começou tudo ali, queridos, começou tudo ali. O que o diabo ele fez ali? O diabo explorou a liberdade humana. Ele explorou. Deus nos criou como seres livres. Aquilo que as pessoas chamam de livre-arbítrio. Nós fomos criados, de fato, com o livre-arbítrio. E o diabo, ele explorou de maneira negativa esse livre-arbítrio, essa liberdade humana. Ele despertou algo que era bom e saudável, a liberdade, e usou a própria liberdade contra o ser humano. E o ser humano, ele aceitou aquilo.
Em lugar dele usar a sua liberdade para a glória de Deus, usar a sua liberdade para o seu crescimento espiritual, o que é que ele fez? Ele aceitou a tentação de Satanás, ele aceitou aquelas palavras, aquelas ideias. E o que é que aconteceu naquele momento, queridos? Quando o ser humano, representado ali pelo primeiro casal, aceitou aquilo, o diabo fez do ser humano um escravo. E como resultado de tudo isso veio a opressão. A opressão. A alma humana ficou opressa. A alma humana se tornou escrava do pecado. Eva teve uma oportunidade de se examinar antes de tomar aquela atitude, de dar ouvidos ao diabo. Porque quando o diabo estava falando com ela, ele disse: foi assim que Deus disse? Você se lembra, Gênesis capítulo 3, e para se alguém que estiver nos ouvindo não conhecer a história, leia Gênesis capítulo 3, está escrito ali. Então o diabo, numa forma de serpente, ele chega e conversa ali com a primeira mulher e diz a ela: foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore que está no jardim? Então Eva teve a oportunidade de examinar. Escuta, o que ele está querendo dizer com isso? Não, não foi isso que Deus disse. Isso daí não vem de Deus. Perceba a sutileza do inimigo. Ela não considerou a astúcia do diabo naquele instante. Ela ouviu e já teve a reação. Ela, ainda que ela responda, mas ela teve uma reação instantânea. Quando ele distorceu a verdade da palavra de Deus, ele propôs algo que não condizia com a vontade de Deus e a verdade de Deus para ela. E aí ele propõe: se você comer, você será igual a Deus. Perceba a sutileza de tudo isso. Ele colocou primeiro uma situação, ele distorce a verdade de maneira sutil e depois disso ele faz uma proposta ainda. Se você desobedecer, se você agir conforme você está pensando agora, porque ele já havia ali lançado a semente da dúvida, se você agir assim, se você reagir assim, então você será igual a Deus. Olha só que sutileza essa. Ele não fala das consequências eternas, ele só diz das consequências temporais, porque ele diz: é certo que não morrereis. Você percebe que sutileza? Às vezes nós temos reações na nossa vida, diante de circunstâncias e de situações, que nós tomamos atitudes ou reações, ou que falamos algumas coisas que nós não medimos as consequências a longo prazo. Nós simplesmente dizemos ali, é como uma briga de marido e mulher, né? O que acontece? Os dois estão sozinhos lá dentro do quarto, brigando, discutindo, não há ninguém ouvindo, só estão ali os dois, e de repente uma palavra é dita, e o outro não pensa no que está sendo dito, ele simplesmente quer reagir. Porque ali é uma luta de vontades. Quem tem mais liberdade, quem tem mais autonomia, quem pode mais chora menos. Então ali há ação e reação, ação e reação, ação e reação, e ninguém para refletir. Mas há palavras que são ditas ali, que na hora do desabafo você diz, que você pensa assim: joguei para fora, coloquei para fora aquilo que eu estava sentindo, mas nós não percebemos o que aquilo pode causar a longo prazo. Você consegue me entender como é muito sério e muito grave as nossas ações e principalmente as nossas reações? Porque muitas vezes nós julgamos sem nos colocar no lugar do outro. Nós julgamos e nos colocamos no lugar de Deus, porque a justiça cabe a Deus.
e nós nem sempre conseguimos, no momento em que não estamos bem, no momento em que estamos irados, com raiva, ou tristes, ou desanimados, nós não temos condições, nem sempre temos condições de refletir sobre, a longo prazo, o que nós estamos falando. A melhor medida seria ficar quieto, parar e pedir a Deus: Senhor, me ajuda a refletir sobre o que eu ouvi. Senhor, me ajuda a refletir, não me deixes ter reações intempestivas. Eu não quero reagir dessa maneira. Eu quero aprender a ouvir a Tua voz, o que o Senhor tem a me dizer sobre isso. Eu preciso ouvir, eu preciso orar, eu preciso parar e refletir, porque isso pode trazer grande prejuízo a mim mesmo, isso pode trazer grande prejuízo a outros. E quem está por detrás de tudo isso, falando estas coisas? Quem está querendo me usar para atingir os seus objetivos escusos em tudo isso? Meus amados irmãos, prestemos atenção. O mundo, a natureza carnal, adâmica e o diabo. Em geral, preste atenção nisso. Em geral, nós não somos satisfeitos com o que somos, nem com a vida que nós temos. Eu não estou advogando aqui em favor da falta de progresso, das pessoas quererem crescer. Nós precisamos, não há nenhum problema na questão do querer crescer, melhorar de vida. Se você mora num lugar, querer melhorar o seu local de moradia, querer melhorar a sua condição financeira, querer melhorar a sua condição de trabalho, não é isso que eu estou dizendo. O crescimento faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Mas o que eu quero afirmar é que temos uma tendência muitas vezes pecaminosa. Essa tendência pecaminosa de nos compararmos aos outros. Acabamos nos sentindo acima dos outros, ou acabamos invejando os outros, querendo ser mais do que os outros, com um propósito muitas vezes velado, escondido em nosso coração, em nossa própria alma. A nossa alma muitas vezes nos trai. Por isso nós precisamos nos examinar, porque nós não nos conhecemos tão bem quanto nós pensamos que nos conhecemos. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o nosso coração. Então nós precisamos examinar, provar a nós mesmos, porque Deus, Ele julga não só a ação, mas a motivação que está por detrás de cada ação que nós temos. Porque o homem vê o que é externo, mas o Senhor vê o coração. Então muitas vezes aquilo que eu estou dizendo com uma motivação nada cristã. Mas eu posso usar até Deus para falar aquilo. Mas eu não percebo que aquilo trará um prejuízo sério para a minha própria alma e para os outros que estão ouvindo, porque nós estamos infectando tanto a nós quanto aqueles que nos ouvem. Mas nós estamos sendo bastante cristãos, não é verdade? Em dizer as coisas que nós dizemos, usamos às vezes até versículos bíblicos. Não se esqueça que até Satanás usou versículos bíblicos para tentar a Jesus Cristo. Não se esqueça disso. Mas o que ele estava fazendo é tentar infectar a alma de Jesus. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Olha que importante isso, queridos. O cristão é alguém que avalia com profundidade não só o que os outros dizem, mas o que ele próprio vai dizer. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou pensando isso? Por quê? Eu tenho que me questionar. Eu tenho que examinar a mim mesmo. Então nós temos essa necessidade de sermos bem vistos, né? De sermos aceitos pelo que pensamos, pelo que temos, e não pelo que somos. Isso que é a tragédia humana e que acaba trazendo desânimo, acaba trazendo abatimento, acaba nos levando a uma fé enfraquecida, uma fé que não testemunha o senhorio de Jesus Cristo em nossa vida, ainda que
falemos muitas vezes que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Infelizmente, nós não somos por natureza gratos. Aquela questão de em tudo dai graças, é uma dificuldade que eu tenho, que você tem, que todos nós como seres humanos temos. Nós somos por natureza, por causa da nossa carnalidade, ingratos. O inimigo de nossas almas, ele sabe disso. Foi ele que plantou essa semente dentro do nosso coração, desde lá do Éden. E ele usa isso contra nós, porque ele nunca estará a nosso favor. A nossa carne nunca estará a nosso favor. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É por isso que Jesus Cristo alertou: o mundo vos odeia, porque primeiro ele me odiou. Então, esses nossos inimigos nos levam a uma introspecção doentia. E tanto nos preocupamos conosco mesmos, que deixamos de ser quem somos, de ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos, para ser aquilo que o diabo sugere que sejamos. Ou seja, uma grande mentira. Uma grande mentira. Porque ao nos permitirmos nos levar por essa mentira do diabo, da carne e do mundo, deixamos de compreender qual é o verdadeiro propósito para a nossa vida. E nos perdemos no emaranhado de coisas banais, de ideias que não têm absolutamente nada a ver com a Bíblia. Acabamos sendo burros de carga, de ideologias e de tantas outras coisas que vão nos contaminando. E a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela acaba sendo prejudicada dentro de nós. Prejudicada. Eu leio novamente o que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Por que é que Paulo está falando isso para os cristãos naqueles dias? Porque eles estavam se deixando influenciar por pensamentos carnais, que nada tinham a ver com Cristo, mas eles se julgavam espirituais, eles se julgavam mais espirituais do que outros que pensavam diferente deles. Então ficava aquela guerra, aquela divisão dentro da igreja: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, e ficava tudo aquilo dentro da igreja. E isso trazia um desânimo, isso trazia abatimento. Por quê? Porque os problemas não eram resolvidos à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E mais, eles julgavam o próprio apóstolo Paulo, que queria lhes ensinar as Escrituras, a verdade da palavra de Deus. Porque no meio disso tudo, a palavra de Deus, ela se esfacela, ela se perde. Você consegue compreender isso? Então nós não sabemos mais o que é palavra de Deus, o que é a verdade de Deus, o que é que nos leva à fé, porque está tudo misturado num balaio, tudo misturado, e a gente já não sabe mais fazer a distinção entre aquilo que é de Deus e o que não é. Perdemos o discernimento espiritual, não percebemos aquilo que está em 1 Coríntios no capítulo 13, que estamos agindo sem amor. E sem amor, nós nada seremos. Não importa o que falemos, como falemos, porque sem amor não dá para ser, não dá para agir como cristão, não dá para representar a Cristo. E sem amor, queridos e amados irmãos, nossa alma padece, nossa alma se abate. Essa tem sido a história da humanidade. Tratar com desprezo o propósito de Deus. Eu li hoje, no início aqui da nossa live, o Salmo 81. Ah, se me desses ouvido, povo meu. Se me desses ouvido. Isaías depois vai falar isso lá na frente. Mesma coisa, se tivessem me escutado, dizia o Senhor ao povo de Israel. Então, qual é a função do autoexame? A função do autoexame é avaliar a nossa própria vida do ponto de vista de Deus. Parar tudo
Para tudo que você estiver fazendo e julgue a sua própria vida, examine-se a si mesmo. Não é isso que nós fazemos quando nós vamos tomar a Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Considere o corpo de Cristo. Não é isso? É isso. Avalie a sua vida do ponto de vista de Deus. Veja se algo precisa mudar. Veja se há algo em desacordo com a vontade descritiva das Sagradas Escrituras. Pergunte ao Espírito Santo: o que eu estou fazendo é certo? Essas reações que eu estou tendo é certa? Elas têm contribuído para que a minha alma esteja saudável? Elas têm contribuído para que a alma daqueles que me ouvem, elas estejam saudáveis? Nós precisamos reconhecer. Se o Espírito de Deus nos mostrar: olha, o que você está fazendo, a maneira como você está vendo a vida, a maneira como você está julgando as coisas, a maneira como você está avaliando tudo, está errado. Então nós precisamos reconhecer se o Espírito de Deus nos mostrar isso. Nós precisamos confessar a Deus e pedir perdão ao Senhor e orar ao Espírito de Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos afaste, que a nossa boca não seja usada pelo mal. Você se lembra que o apóstolo Pedro, quando Jesus Cristo se aproximou dele, e Jesus estava dizendo: olha, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, seja humilhado, rejeitado, desprezado, morto. E, enfim, o apóstolo Pedro disse assim a Jesus: não fale isso. E Jesus disse o que a Pedro? Arreda, Satanás. Sabe por quê? Porque Pedro estava sendo usado pelo diabo, achando que estava falando uma coisa muito espiritual, muito correta, mas inclusive julgando o próprio Cristo. E na realidade o que ele estava fazendo era ser boca do diabo. Então, queridos, nós precisamos de muito cuidado nesses dias, muito cuidado nesses dias. Avaliar tudo à luz da palavra do Senhor, porque o estado da nossa alma e o estado da alma daqueles que nos ouvem depende muito de como nós ouvimos e reagimos. É muito importante isso. É muito importante que nós estejamos cientes dessa verdade. O diabo sempre estará nos tentando a nos desviarmos do propósito de Deus. Sempre estará mentindo a respeito do que Deus quer para nós. Sempre procurará lançar dúvidas em nossa mente sobre a verdade da palavra de Deus, sobre o cuidado e o amor de Deus e sobre a realidade daquilo que nos separa de Deus, o pecado. Então preste atenção. Deus jamais ordenaria que nos examinássemos a nós mesmos se não fosse para o melhor. Ninguém gosta de fazer isso, porque ninguém gosta de ser confrontado ou de se autoconfrontar. Nós não gostamos. Nós já achamos que alguém está querendo dizer que nós estamos errados. Por causa disso, por causa daquilo, nós somos reativos. Eu já disse isso. Mas pare para pensar, não à luz do que o pastor Watterson está falando, por favor. Esqueça então o que eu estou falando, mas se volte exclusivamente para a palavra de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, se estáis na fé ou não. É muito importante isso, porque o estado da nossa alma depende dessa realidade. Portanto, não dê ouvidos ao diabo, ao velho homem, ao mundo, pois os inimigos da nossa alma nos conduzirão ao desânimo, a um desânimo pecaminoso. Um desânimo pecaminoso. É preciso que tenhamos uma visão realista de nós mesmos, porque somos por natureza pecadores, por natureza somos miseráveis. Miserável o homem que sou, disse o apóstolo Paulo. Não há nada de valor em nós, não há nada em nós que desperte em Deus o compromisso de nos amar e de cuidar de nós. Mas por ser amor como Deus é, Ele decidiu nos amar. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho por nós, mesmo sendo nós seus inimigos. Cristo morreu por nós quando éramos seus inimigos.
E se isso já não fosse tão maravilhoso, Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar em nós. Olha, queridos, que coisa maravilhosa. Ele enviou e o Espírito Santo quer falar conosco. O Espírito Santo quer falar ao nosso coração. Mas lembra do que o apóstolo Paulo falou? Às vezes nós apagamos o Espírito Santo. Nós apagamos, porque o apóstolo Paulo diz: não extingais, não apagueis o Espírito Santo. Quando nós não damos ouvidos à palavra de Deus, seguimos a carne, seguimos o mundo, seguimos o diabo. A Bíblia conta a história do rei Davi. Quando o rei Davi ele quis construir o templo em adoração ao Senhor, e o Senhor então envia o profeta Natã com uma mensagem a Davi, dizendo que Davi era um homem com mãos cheias de sangue, e por isso não poderia ele construir o templo. Mas Deus diz algo a Davi tão maravilhoso que Davi se alegra no Senhor, mesmo que Deus tenha dito a Davi: ó, você não construirá. Podia ser um balde de água fria, não é mesmo? Nossa, eu quero fazer uma coisa para Deus, e Deus de repente chega e fala: eu não quero que você faça. Você não vai fazer porque suas mãos estão contaminadas. É o seu filho que vai fazer, né? Mas em lugar de Davi achar ruim, diante de tudo que Deus diz a respeito de Davi, olha o que Davi vai dizer na sua oração, diante da revelação de Deus. 2 Samuel, capítulo 7, versos 18 a 22. 2 Samuel 7, de 18 a 22. Ele diz assim: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces o teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelaste ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Observem, queridos, o que Davi diz. Duas colocações que ele faz aqui muito importante. A primeira delas: quem sou eu? Quem sou eu? E a segunda: tu me conheces. Tu conheces o teu servo. Quem sou eu? Tu conheces o teu servo. Queridos, nós deveríamos ir para a presença do Senhor e dizer: Senhor, quem sou eu para o Senhor me tratar com tanto amor? Quem sou eu para o Senhor abençoar tanto a minha casa, a minha família? Nós não somos dignos de nada disso. Mas o Senhor tem nos tratado com tanto amor. O Senhor salvou a minha família dentre tantas famílias da terra. O Senhor se importou comigo e com a minha família. Tu me conheces, Senhor. Tu sabes de mim melhor do que eu. Eu achava que eu tinha condições de construir o templo para o Senhor, mas o Senhor me mostrou que eu não tenho condições. Por quê? Porque eu sou um homem com as mãos cheias de sangue. Essa é a verdade, muitas vezes, sobre nós. Às vezes nós acusamos nos outros coisas que nós mesmos fazemos. Às vezes nós julgamos nos outros coisas que nós mesmos escondemos de nós. Ah, se trouxessem à tona tudo que nós já fizemos na nossa vida, não é mesmo? Então nós temos que tomar muito cuidado. Quando Cristo ele entra em nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. O conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento real de nós mesmos. Não podemos conhecer de verdade a nós mesmos, a não ser que Deus se revele a nós. E quando conhecemos a nós mesmos a partir da revelação de Deus, nós passamos a ser imensamente gratos a Deus, porque apesar de nós, Deus nos amou. Apesar de nós sermos o que somos, Deus nos salvou. Apesar de nós sermos o que somos, Deus nos selou com o seu Espírito Santo. Nós não merecemos nada. Nós merecíamos o inferno. Todo ser humano merece o inferno. Todo ser humano, por natureza, merece o inferno.
Mas Jesus Cristo, nosso Deus, nos amou a ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós não somos salvos, nós não estamos aqui salvos vivendo porque somos bons, porque há alguma coisa digna em nós. Não, foi por causa da misericórdia de Deus sobre nossa vida, pura misericórdia. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos prometeu a vida eterna. Ele falou não sobre agora só, mas Ele falou como a Davi falou, para além daqueles dias de Davi. E até chegarmos lá, Ele prometeu cuidar de nós, cuidar da nossa vida. Será que você não se sente animado com essa palavra de Deus sobre você, sobre a sua vida? Nós precisamos nos animar, queridos. Precisamos. Uma outra fonte de desânimo, além do nosso temperamento, do fato de nós não nos conhecermos a nós mesmos e da necessidade de conhecermos a Deus e para termos uma visão clara de nós mesmos a partir da revelação de Deus. Uma outra causa de desânimo é a falta de progresso na vida espiritual. Ouvimos constantemente os pregadores, os mestres da palavra, nos dizendo: Deus tem um plano para a sua vida. Mas muitos passam a vida toda perguntando: o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? E por mais que se ensine sobre o propósito de Deus, muitos vivem como se não soubessem do propósito de Deus, como se não conhecessem o propósito de Deus para suas vidas. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, hoje à noite eu estarei pregando sobre esse texto na nossa igreja, vou falar mais sobre essa questão do propósito de Deus. Em Romanos 8, 29 está escrito: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Em Efésios no capítulo 4, versos 13, 14 e 15, está escrito que Deus deu à igreja pastores, evangelistas, mestres, para ajudarem os cristãos a crescerem no propósito de Deus. E qual é o propósito? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, meus irmãos? Qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus para a vida de todo cristão é que cada cristão e todos os cristãos sejam como Jesus Cristo. Tenham a mesma vida que Jesus Cristo. É por isso que Deus nos deu o seu Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não temos condições de crescermos a nossa vida espiritual sem o auxílio do Espírito Santo. Mas há muita gente que teima em não crescer, chega a um ponto da vida e estaciona ali, e não progride na vida cristã. Por quê? Porque acham na realidade que Deus quer que sejamos felizes. Ah, Deus não quer que eu seja feliz, pastor? Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, eu acredito que Deus quer a minha felicidade. É bonito isso, né? Mas o que é ser feliz? Qual é o parâmetro da felicidade? Aquilo que o mundo diz sobre felicidade? Aquilo que o diabo diz que é felicidade? Aquilo que a carne diz que é felicidade? Ou aquilo que Cristo diz que é felicidade? Leia o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Muito feliz, em verdade eu digo que muito feliz são os que choram, porque serão consolados. São os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. São os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São os mansos, porque herdarão a terra. Você se lembra do que Deus diz que é felicidade? Bem-aventurado ou muito feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Deus quer a nossa felicidade, mas felicidade na Bíblia rima com santidade. Perceba isso. Não existe felicidade sem santidade.
Não existe. Não existe sem obediência à palavra de Deus. Se fosse o propósito de Deus apenas sermos felizes, Deus teria dito isso, não teria? Todos sejam felizes como eu sou feliz. Mas a Bíblia diz o quê? Sejam santos como eu sou santo. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então olhe para os textos bíblicos. O que os textos bíblicos falam sobre a vida cristã? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguição. Diz a palavra do Senhor, o mundo vai odiá-los como odiou a mim. Então quando Jesus, ele diz que essas coisas aconteceriam, muitas vezes vem aquela voz, sabe? Aquela voz, Jesus não te ama. Se ele te amasse, você não estaria sofrendo como você está sofrendo. Ora, que voz é esta? É a voz da Bíblia? É a voz de Deus? De jeito nenhum. Porque Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, nunca escondeu os sofrimentos daqueles que seguiam a Jesus. Todos aqueles que seguiram a Jesus naqueles dias sofreram, a igreja foi perseguida, cristãos morreram, perderam seus bens. Nós não chegamos, graças a Deus, a esse ponto, meus irmãos. Você já imaginou se chegássemos? Qual é a fonte do nosso ânimo? Qual é a fonte do nosso ânimo? Não foi isso que Jesus ensinou, não foi isso que Jesus prometeu. Jesus mesmo padeceu perseguição, Jesus sofreu, Jesus foi caluniado, foi humilhado. E ele disse assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Sejam santos, amem os inimigos, orem por aqueles que os perseguem, deem fruto. É o que diz a palavra de Deus. E o que nós fazemos? Nós estamos obedecendo ao que Cristo disse? Ou paramos de crescer e de dar frutos? Paramos de crescer espiritualmente? Lembre-se que uma das fontes de desânimo é essa. Parar de crescer espiritualmente e começar em lugar de dar ouvidos à voz de Deus, voltar a ouvir as vozes do mundo, né? As vozes da autoajuda. Às vezes nós passamos a valorizar mais as coisas, quando Deus valoriza as pessoas. Jesus valoriza relacionamentos, muitas vezes nós valorizamos os objetos. De repente Deus dá um chacoalhão em nossa vida, um chacoalhão. Para que Deus dá esse chacoalhão? Para que nós paremos e examinemos o que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu. Estamos seguindo o nosso próprio propósito, ou nós estamos seguindo o propósito de Deus para nós? Em que somos mais parecidos com Jesus Cristo hoje do que quando conhecemos a Jesus Cristo? Deus nos concede frutos, Deus nos concede dons e talentos, são presentes do Espírito Santo para nos ajudar a cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. O que temos feito deles, meus irmãos? Deveríamos servir as pessoas com eles, como Cristo fez. Mas muitas vezes nós os escondemos, nós não nos interessamos em usá-los, nos fechamos dentro de casa, não por causa da pandemia, mas nos fechamos mesmo, só importa eu e minha família, o que nós pensamos, a nossa vidinha pequena aqui, e os outros não. Jesus disse, eu vim para servir e não para ser servido. Melhor é dar do que receber. Ele andou por toda parte fazendo bem. Agora ouça essas palavras de Jesus em Lucas capítulo 6, versículos 27 a 36. Examine-se a si mesmo à luz do que Cristo disse. Mas eu digo a vocês, Lucas 6, 27 a 36. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva.
Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. A falta de progresso espiritual leva a pessoa ao desânimo. Deus quer que disponhamos nossa vida para servi-lo. Servimos a Deus servindo ao próximo. Em lugar de ficar pensando, e agora, o que vou fazer? Como vou viver? Ligue para alguém, ore com alguém, pare de pensar em si mesmo, em defender ideias. Em lugar disso, ame as pessoas, ore pelas pessoas. Sua vida é problema de Deus. Ele prometeu cuidar de você. E se Ele está permitindo que determinadas coisas aconteçam, é porque isso irá cooperar com o propósito dEle para a sua vida, com o propósito que Ele tem para você e para mim. Ele quer que sejamos como Jesus. Então olhe para Jesus e olhe para você. Você deseja ser como Jesus? Se olharem hoje para você, não pelo que você fala, mas para a sua vida, vão dizer, aí está um verdadeiro cristão. Aí está uma pessoa de Deus. Procure relacionar-se com Deus, ter comunhão com Ele. A comunhão com Jesus alimenta a nossa alma. Nem só de pão viverá o homem, diz a palavra do Senhor. A comunhão com Cristo vai mostrar que, na realidade, uma coisa só é essencial à vida. Lembre-se de Marta e de Maria, aquelas duas irmãs. Marta preocupada com muitas coisas e Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. E Marta veio reclamar, o senhor não está vendo que eu estou aqui trabalhando, eu estou fazendo, e minha irmã, olha o juízo, né? Ela estava fazendo alguma coisa errada? Marta não, estava cuidando da casa, era uma coisa boa. Mas Jesus disse assim, Marta, Marta, você está preocupada com tanta coisa. Maria escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. Conhecendo a Deus e conhecendo a si mesmo, você estará livre para viver e servir a qualquer pessoa. A qualquer pessoa, um amigo e um inimigo, a qualquer pessoa. Você não vai perguntar, você é de Paulo, de Apolo? Você é de X ou de Y? Você não vai perguntar isso, porque você vai entender, eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir, eu sou livre para dizer sim e para dizer não, porque eu sirvo a Cristo. Sirvo a Cristo, eu estou servindo as pessoas como se estivesse servindo o próprio Cristo. E com isso, nós estaremos crescendo no Senhor, amadurecendo espiritualmente. E sabe, a nossa alma terá um novo ânimo. A nossa alma terá um novo ânimo. É isso que muitas vezes missionários saem aqui do Brasil, do seu conforto, do seu lar, e eles vão para países onde há perseguição religiosa. E ali eles procuram dar seu bom testemunho. Eles oram por aqueles governantes, muitas vezes tiranos, aqueles que perseguem os cristãos. Eles procuram ser bênção naqueles lugares onde eles estão. Servem os inimigos, oram por aqueles que os perseguem. Sabe por quê? Porque eles são cristãos, porque eles amam a Cristo. E esse é o papel nosso como cristão. Esse é o nosso papel, orar, clamar a Deus e servir. Oh Deus, tem misericórdia de nós, não é, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e lhe dê a sua paz. É uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus. Como eu digo, cada vez que eu compartilho a palavra de Deus, eu sou mais atingido por ela mesma.
Louvado seja Deus, por Deus falar ao meu coração. Eu espero que tenha também falado ao seu coração e que Ele nos ajude a sermos melhores cristãos nesse tempo de divisões, nesse tempo de ideias tão loucas, tão difíceis. Nós vivermos como cristãos e fazermos a diferença no mundo onde nós estamos, meus queridos irmãos. Ah, se o meu povo tivesse me ouvido. Ouça o Senhor, vamos ouvir. Bem-aventurado aquele que ouve, Seja feliz ouvindo o Espírito de Deus falar com você. Vamos orar? Pai querido, graças te rendemos pela tua bendita palavra que falou ao nosso coração nesta manhã. Eu peço a Deus que esta verdade bendita venha trazer novo ânimo à nossa vida, para que nós possamos, Senhor meu Deus, viver a vida que o Senhor quer que vivamos, para que Cristo apareça, Senhor. Que as nossas reações e ações sejam como de Cristo, que Cristo possa ser visto em cada uma delas. Ó Deus, livra-nos de sermos hipócritas, livra-nos de sermos fariseus, livra-nos, Senhor meu Deus, de julgarmos, ó Pai querido, porque diz a tua palavra que com a medida que julgarmos também seremos julgados. Livra-nos, ó Deus querido, faz de nós um vaso de bênção nesses dias, ó Deus, para que possamos ter a nossa alma, Senhor, purificada, a nossa alma fortalecida, a nossa alma, Senhor, livre dos vírus que aí estão infectando a tantos, de todos os lados. Livra-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados nesta hora. Nós oramos, ó Pai, com a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, Pai. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Quero convidar você hoje às 7 horas da noite. Teremos o culto em nossa igreja. Se você quiser nos acompanhar pelo YouTube da Segunda Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Teremos a maior alegria de tê-lo acompanhando ali conosco, tá bom? E quarta-feira nós também temos o nosso culto às 8 horas da noite também pelo YouTube. E pedimos as orações dos irmãos por nós, pedimos as orações dos irmãos pelo nosso país, pedimos as orações dos irmãos pelos que estão empregados, pelos que estão desempregados, pelos profissionais da saúde, da segurança pública, dos enfermos. Vamos orar. Esse é o chamado de Deus para nós nesse tempo, queridos. Que Deus nos abençoe. Eu quero encerrar com um cântico que Deus, há muito tempo atrás, Ele me deu. Eu era pastor lá na cidade de São Carlos e Deus me deu esse cântico e Ele fala sobre esse texto maravilhoso: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vai ser fácil vencer toda essa aflição. Eu sei, já passei por isso e agora posso te dizer: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não haverá problemas que não possa suportar. Eu estarei com você em todas as crises, e se houver deslizes, minha mão estará sempre estendida, meu filho, pra lhe ajudar. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não haverá problemas que não possa suportar. Eu estarei com você em todas as crises, e se houver deslizes, minha mão estará sempre estendida, meu filho, pra lhe ajudar. Tem de bom ânimo,
Deus te abençoe em nome de Jesus.